Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar junto de todos nós nesta manhã. Hoje estamos aqui para mais um estudo do livro Missionários da Luz, no capítulo 12, Preparação de Experiência, né? Onde André Luiz está contando para nós, né, sobre a reencarnação, né? Ele está fazendo um estágio na colônia espiritual que ele se encontra lá e está passando seus ensinamentos para nós sobre os processos reencarnatórios, né? E continuando então essa lição do capítulo 12, né? Ele diz que nesse momento chega ali uma entidade, a reencarnação, que é uma pessoa muito pessimista, que se aproxima de André Luiz e do espírito que estava ali com André Luiz, que é o espírito de Manassés. O candidato à reencarnação, então, muito preocupado, muito nervoso, pessimista, ele analisa ali o seu quadro, o seu mapa e etc. E ele conversa ali com o instrutor. E o instrutor ouve dele que ele estava com muito medo. E ele diz: eu tenho medo de contrair novos débitos. Eu tenho medo porque, ao mergulhar na carne, eu vou esquecer. E as minhas tendências, o meu passado, as coisas erradas das lembranças. E realmente, né, deve ser uma grande inquietação do espírito, né? Uma angústia para o espírito neste momento. Allan Kardec diz, no livro dos Espíritos ali, que o espírito, quando ele fala que à medida que a reencarnação vai se aproximando, o momento da reencarnação, o espírito entra numa perturbação indefinível, uma perturbação muito maior do que aquela da desencarnação. Por quê? Enquanto a desencarnação se liberta de uma prisão, de um cativeiro, a reencarnação, ela entra nessa prisão, ela entra nela, né? Então o espírito experimenta uma sensação de pavor. E isso é de aflição muito maior no mergulho da carne do que na liberação da matéria. De maneira geral, os espíritos falam isso no livro dos Espíritos, né? Que ele, então, estava começando ali a ficar com esse medo. À medida que o tempo passava, esse candidato ali da reencarnação dizia: eu tenho medo de contrair novos débitos. E o instrutor, Manassés, vai dizer a ele: ora, você está preocupado com o esquecimento? Mas seria muito mais difícil vencer, triunfar, guardando as lembranças amargas do passado. E Manassés fala de uma maneira otimista, e o espírito ali então aquece com a cabeça, concordando que de fato, se ele temia se esquecer do passado e reencarnar, mais complicado seria ele conseguir sair vitorioso com tantas lembranças amargas e angústias do passado. Porque a reencarnação, ela faculta o indivíduo a ser livre, para ter mérito de suas ações, né? Nós imaginemos encarnar e lembrar de todas as ocorrências. Não apenas lembraríamos dos nossos conflitos, dos nossos traumas, de situações difíceis que passamos, como também lembraríamos dos outros. O que vai dizer também que os outros não teriam a liberdade de agir. Porque nós lembramos deles, eles lembrariam de nós e nós ficaremos talvez estigmatizados, rotulados por aquilo que a gente foi no passado, identificados, descoberto. Imaginemos um indivíduo que comete um crime hediondo. Ao reencarnar, ele é descoberto ali por todo mundo. Todo mundo aponta para ele e lembra daquilo que ele foi, que ele não teria então a liberdade, ele não teria autonomia social para ele evoluir, fazer diferente diante daquele que ele prejudicou agora e de que ele também não se lembra. Então, o espírito ali vai ser orientado pelo Manassés, né, que começa então a perder aquele medo que ele tinha. E ele vai dizer para Manassés: você é tão otimista que contaminamos com isso.
E o espírito então vai dizer a Manassés sobre a perna doente, porque ele ia reencarnar com uma perna doente. E Manassés então diz para ele: a sua perna doente foi uma grande escolha sua, uma opção muito válida sua. E ele diz: pois é, disse ele, é o meu antídoto contra a vaidade. Então nós vemos aqui que provavelmente esse espírito caiu na vaidade, no narcisismo, nos excessos, e aquela perna doente é uma experiência que faria com que ele pudesse, de alguma forma, ficar mais livre, né? Ou pelo menos um pouco mais vacinado contra a questão da vaidade. Com a perna doente, ele experimentaria angústia em alguns momentos, ele seria vítima de preconceito, discriminação, que é uma forma também de evoluir, né? E o espírito então pergunta ali, o André Luiz, sobre um mapa dele, né? Que estava programado para ele continuar na Terra. Quanto tempo, né? Que ele reencarnar e continuar naturalmente o processo evolutivo que ele tinha que fazer. E Manassés diz a ele: vai ter mais ou menos 70 anos de existência no corpo físico. E André fica admirado: 70 anos? 70 anos? E Manassés vai dizer: agradece, Silvério, a oportunidade e não volta para cá antes dos 70 anos, viu? Trate de aproveitar a oportunidade, porque se você cumprir bem a missão, se você devotar como você tem se devotado, se dedicado aqui no além, você vai chegar aqui na condição de completista. A expressão completista ali colocada deixa André Luiz muito surpreso. Volta para Manassés e Manassés então vai definir ali para André Luiz o que seria ali o completista, né? E ele fala assim que o completista é um tempo utilizado nessa colônia por espíritos. São raros, diz Manassés, os irmãos que aproveitaram de maneira integral a oportunidade da reencarnação. E Manassés vai dizer que quase sempre a grande maioria de nós mergulhamos na carne e voltamos com 50%, 30%, 60% e até 70% de aproveitamento. Mas são raros, diz ele, os que chegam aqui na condição de completista, aqueles que conseguiram realmente completar. Isso é, não é completar de não necessitar mais de reencarnar, porque isso seria um espírito transcendental. Mas é aquele que conseguiu fazer uma reencarnação completa. Completa também, entre aspas. Completa no sentido daquilo que é mais ou menos que se planejou para ele. Ou seja, um planejamento daquilo que ele pode efetivar e ele normalmente cumprir de uma maneira parcial. Cumprir aquilo que foi planejado de maneira total, que é um planejamento natural de acordo com o nível de evolução de cada espírito. Os técnicos da reencarnação, eles não vão projetar e fazer uma expectativa por um espírito, por exemplo, que ele é bárbaro, para que ele tenha uma vida de um santo, porque a natureza não dá salto, né? Então eles esperam mais ou menos aquela programação, né, que o espírito pode cumprir. Aquela programação que pode cumprir parcialmente, ou ele pode não cumprir, ou em casos excepcionais, ele pode superar também as expectativas. Mas aquele que cumpre integralmente a oportunidade da reencarnação, de acordo com aquilo que foi planejado, ele é considerado completista. E Manassés vai dizer, o completista, ele pode escolher à vontade o corpo físico, né, da futura reencarnação. Isso é, o indivíduo, ele consegue adquirir uma certa maturidade. Ele ganha uma maturidade de tal forma que ao voltar na próxima reencarnação, ele pode escolher o seu corpo físico. Ele pode escolher à vontade para a sua próxima reencarnação.
E então, André Luiz fica surpreso com aquela resposta. E André Luiz então fala para Manassés assim: ele pode escolher, então naturalmente que o completista, ao chegar no mundo espiritual, ele vai escolher um corpo saudável, um corpo belo, e etc, e etc. E o instrutor balança a cabeça e diz para André Luiz: você está muito enganado. Essa visão é do homem de carne, é do homem carnal, que acha que o corpo físico, belo, atraente, o corpo físico totalmente isento de problemas, é o ideal. O completista ele até tem autonomia disso, mas ele sabe, como um espírito amadurecido, ele sabe que a beleza física é também uma provação, que a saúde é o acréscimo de responsabilidade e que uma grande capacidade intelectual é mais responsabilidade para ele. Então o completista, ele só pede essas facilidades quando ele sabe que ele pode mergulhar na carne, na terra, passar pelas experiências sem se perturbar, sem cair em tentação e vaidade, né? De narcisismo, de promiscuidade, de excesso, e normalmente ele escolhe, na verdade, um outro tipo de experiência para ficar livre dessas tentações, ou melhor, livre das armadilhas, né, que nós temos aqui na Terra. Porque o completista, ele não é um espírito totalmente sublimado, ele é um espírito mais amadurecido. E Alexandre, ao lado ali de Manassés, vai explicar a respeito dos projetos reencarnatórios. Ele vai dizer que esses espíritos maduros, eles pedem a ausência de atrativos exteriores, quer dizer, beleza física, atraência material, o carisma chama a atenção da sociedade, gera muita evidência. E nós estamos numa época de muita evidência social nas redes sociais, as mídias, as tecnologias da internet, as manifestações dos aparelhos eletrônicos que captam ao vivo o que estamos fazendo a qualquer hora. Então, imaginemos um indivíduo com grandes atrativos de carisma, com uma grande beleza física e capacidade. Tudo isso chama a atenção das pessoas, das criaturas. Pode perturbar o próprio projeto reencarnatório e a tarefa para a qual esses espíritos se comprometeram. Então, eles pedem ausência desse atrativo exteriores, né, para poder cumprir ali sua missão e não chamar tanto atenção. E ele diz, a ponto de dizer, que se os espíritos missionários chamassem muita atenção nas aparências externas, as criaturas inferiores, as criaturas primárias, com essas irradiações de inveja, de ciúmes, de despeito, de complexo de inferioridade, iriam destruir as vidas. Essas irradiações por meio de vibrações negativas. Então, para eles não serem tão perturbados por essas edições mentais, né, eles passam ali sem chamar atenção. Muitas vezes desprovidos de aparências materiais, de elementos que chamam a atenção das pessoas vulgares, comuns, chamando ali a atenção então eles passam assim uma existência despercebidos. E esses espíritos mais maduros, eles não pedem essas coisas, pelo contrário, diz Manassés, eles pedem oportunidade para evoluir, eles pedem dificuldade. André Luiz vai então numa sala dedicada a desenhos, e quando ele vê os desenhos, que são desenhos de formas orgânicas, dos mapas reencarnatórios, ele fica profundamente deslumbrado, fascinado com aqueles desenhos. E Manassés vai dizer para ele, a reencarnação aqui nunca pode ser vista como um processo vulgar. Trabalham aqui centenas de técnicos de embriologia, biologia, e vai dizer, você não ignora que os homens ainda selvagem ou semi-selvagem,
Embora utilizando recursos sempre sagrados da natureza, eles edificam suas habitações em modos mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu um certo padrão de ideal, desenvolvendo a faculdade superior, ele constrói um lar organizando plantas brévias. Então, olha bem, o selvagem, ele constrói o lar de maneira grosseira, de uma maneira rudimentar. Mas o homem civilizado, ele constrói um lar com um planejamento da engenharia, da arquitetura, nas estruturas mais notáveis. E é natural aí a ideia que Manassés vai dar. Manassés vai fazer uma perfeita metáfora. Ele vai fazer ali com a reencarnação. O que ele diz? A encarnação é isso, é essa casa, é essa edificação. E o que ele vai dizer? Que os espíritos primários, selvagens, os processos reencarnatórios se dá, mas não tem essa elaboração. É algo mais automático, mais rudimentar. Mas que os espíritos mais adiantados, essa morada, essa casa, essa edificação é muito bem planejada, é muito bem estruturada. Em razão da importância também da missão que eles vão abraçar, né? E nesse momento ali, chega uma senhora chamada Anacleta, né? E essa senhora Anacleta é um caso também de uma candidata à reencarnação. Ela chega e Manassés então explica o caso dela. Manassés diz para André: Anacleta é uma das mais dedicadas trabalhadoras da nossa causa, mãe devotadíssima, abnegada aqui no além. Ela equivocou-se no passado e agora voltará para a Terra, abraçando 4 filhos, que são 4 seres que estão nas zonas inferiores, que vão ser seus filhos. Foram muito perturbados nas zonas inferiores. E ela naturalmente vai receber como mãe de 4 filhos. Ela será viúva, experimentará a viuvez muito cedo, necessitará passar para a viuvez, que é para ficar com os filhos, que esses filhos são as suas asas da redenção. E Manassés diz que ela, com excesso de carinho, veja bem, aqui há uma lição, há uma advertência aqui para a educação dos nossos filhos, né? Então ele diz que o excesso de carinho dela viciou os filhos de outrora. Viciou de tal forma, com os excessos de meiguice, que ela impediu, inclusive, que o pai, o seu marido, que era um homem de bem, um homem austero, um tanto enérgico, pudesse também exercer a autoridade ali dentro do lar e, através de sua autoridade, estabelecer limites. Porque o nosso amor, ele deve ser educado. O nosso amor, já dizia Chico Xavier, ele não pode ser apenas um sentimento de Pierre, né? Ser apenas um sentimento, ele tem que dar limites, ele tem que estabelecer métodos de correção. Porque o amor também, ele tem que ser dirigido não com agressividade, não com a rudeza, com gentileza, né, com carinho, mas o limite também é uma forma de amar o próximo. O amor não pode ser apenas uma convivência, um estilo ao vício, ao comportamento negativo, em nome de um carinho, em nome de não desagradar, não contrariar os nossos filhos. E quando esses filhos não estiver mais em nossa companhia, como vai ser? Eles são viciados com tudo isso, né? Viciados nos maus hábitos. Como eles vão se posicionar diante do mundo? E Manassés explica que ela impedia, ela até eliminava, ela subtraía a autoridade do pai dentro de casa, ou seja, ela desfazia da autoridade paterna dentro do lar e viciava ali os corações dos filhos com excesso de meiguice, de sentimentalismo. E o que aconteceu? Manassés, ele não dá detalhes, mas ele vai dizer
o excesso, ele vai dizer que o excesso de toda sorte desencarnaram ali muito cedo. Eles perderam o corpo físico cedo pelos excessos das paixões, desencarnaram muito mal, ficaram em zonas inferiores, perturbados, revoltados, com a vidas rebeldes, indignados. E naturalmente, ela percebendo ali a vida dos filhos, que estava desencaminhada ali, ela tinha uma certa responsabilidade espiritual. Então ela pediu a Deus a oportunidade para reunir novamente na condição de mãe daqueles filhos. Ela trabalhou durante 30 anos em nosso lar. Veja como é interessante, porque André Luiz vai perguntar para Manassés como é que ela conseguiu a oportunidade para voltar numa outra reencarnação com os mesmos filhos para reparar. Então, uma encarnação ela conseguiu que no plano físico, para nós, seria para muitas criaturas encarnadas, né, uma verdadeira tragédia. Né? Viúva, com 4 filhos, que daria muito trabalho para ela, seria para nós aqui uma verdadeira tristeza para o ser humano, encarnado. Mas, para ela, como espírito, era uma grande bênção. Né? E para ela merecer essa reencarnação, diz Manassés, ela trabalhou dedicadamente durante 30 anos no mundo espiritual. E depois de 30 anos no mundo espiritual trabalhando de maneira afetuosa e com afinco, ela teve aí a sua oportunidade de voltar ao corpo físico, receber esses 4 filhos. E Manassés vai dizer: 2 dos rapazes serão paralíticos, um terá debilidade mental e a menina será o único apoio dela, que por si mesma, a própria menina também terá as suas necessidades de correção, disse o instrutor Manassés. Então, por hoje, essa lição do capítulo 12, né? Nós pedimos aos nossos irmãos que vão no livro, estude, porque é uma lição muito rica, riquíssima, e aqui nós estamos apenas fazendo um rascunho. A semana que vem nós voltaremos a falar das outras reencarnações que André Luiz está aqui nos mostrando. Muito obrigada.